Olá, nossa aula hoje é de Geografia. Nós vamos estudar sobre as paisagens rurais do município. Nós já vimos estudando o município, então nós já estudamos a população do município, as paisagens do município, os espaços, a ocupação do espaço tanto rural quanto urbano, como se orientar pelo município, a população tanto urbana quanto rural do município, a formação da população de um município, entre outros. Agora nós vamos estudar sobre as paisagens rurais do município. Leia com atenção o poema a seguir. O lavrador pousa a enxada no chão, descansa um momento e enxuga a fronte suada, contemplando o firmamento. Nas casas ferve a panela, sobre o fogão nas cozinhas. A mulher chega à janela, atira milho às galinhas. Meio-dia o sol escalda e brilha em toda pureza, nos campos cor de esmeralda e no céu cor de turquesa. Então nós vimos aqui, são um poema de Olavo Bilac, né, com o título Meio-dia. E aí nós vamos conversar sobre isso. Então, o que ele traz, né? Então, ele traz o cotidiano, ele descreve o cotidiano, o dia a dia, como é o dia a dia na área rural, né? No município, no espaço rural do município. Então, ele está descrevendo o cotidiano. A poesia descreve um cotidiano semelhante ou diferente do seu modo de viver. Então, isso é uma pergunta pessoal para você. Né? É semelhante, é parecido com o que você vive, com a forma que você vive, né? Com o seu dia a dia ou não? É um pouco diferente. Então, são perguntas, né, que são feitas, claro que em sala de aula faríamos o estudo, né? No espaço rural de um município, predomina paisagens formadas por plantações, área de criação de animais, área de vegetação natural e também por alguns tipos de construções como moradias, silos e armazéns. As paisagens rurais também são diferentes, principalmente por causa do tamanho das propriedades rurais e das atividades nelas realizadas. As pequenas propriedades recebem o nome de sítios ou chácaras e as grandes propriedades são chamadas de fazendas. Observe a seguir diferentes paisagens rurais. Então, o que é o silo? Estrutura geralmente cilíndrica, feita de aço ou concreto, muito utilizada em propriedades rurais para armazenar e conservar grãos e cereais. Então, aqui eu gostaria de fazer com você, lembrando, fazer vamos fazer assim, abrir um parênteses para a gente compreender um pouco sobre a questão que nós estudamos na aula de história, na aula anterior de história, onde fala que desde quando o homem começou a agricultura, né, quando começou o desenvolvimento da agricultura, que começou-se a ter a necessidade de lugar para armazenar o excedente da produção, né, ou armazenar a produção, os grãos. Então, naquele tempo que se usava, né, e começou a descobrir a cerâmica. O cozimento do barro para poder fazer as vasilhas de cerâmica para armazenar, guardar a colheita. E hoje nós sabemos como é feito, né? Então, nós estamos falando aqui de silos, são uma estrutura, né, para ser guardado também, para guardar grãos e cereais, né? Então, hoje, para a gente ter uma dimensão do que vem sendo aprimorado na agricultura, né? Com a agricultura, né? Nós também estamos estudando a agricultura no conteúdo de história, né? Na disciplina de história, e nós vimos o paralelo que a gente pode estar fazendo para compreender que até hoje, né, há essa necessidade que iniciou lá na pré-história. Então, vamos continuando aqui. O que estão falando? Nós podemos estar observando aqui essas paisagens, né? Propriedade rural, policultura localizada no município de Cabeceiras do Paraguaçu, Bahia. Então, o que é policultura? São plantados vários tipos, são cultivados vários tipos de planta, né? São mais de um tipo, né? Então, são plantados. Aqui a gente pode observar que tem plantios de plantas diferentes, ó, tá vendo? Diferente da monocultura, que é onde planta só um tipo uma roça que planta apenas um tipo de agricultura, é cultivada apenas um tipo de grãos, por exemplo. Vamos dizer como exemplo, uma plantação de soja ou milho. Então, naquele local ali só se planta, naquela roça ali se planta só soja. Diferente da policultura, que é plantado, às vezes planta laranja, planta outros tipos de cultura ali dentro, né?
cultiva outras plantas junto. Aqui, propriedade com criação de bovinos em confinamento em São Sebastião da Amoreira, Paraná. Então, esse aqui, criação de bovinos, né? Criação de gado bovinos, bois, vacas. Então, mostrando aqui em confinamentos. Nós observamos aqui, então, são pequenos espaços, né? Muitos animais em pequenos espaços. Geralmente, as grandes fazendas, né? De criação de gado, para o abastecimento de frigorífico, costuma criar o gado em confinamentos, né? Onde o gado se alimenta mais de ração, né? Claro que tem pastos também, mas se alimenta mais de ração para engorda, né? Para que o gado consiga engordar mais rápido. Propriedade com criação de ovelhas no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aqui foi tirado em 2015. Propriedade rural com extensa lavoura de soja em fase de colheita, localizada no município de Sorriso, no Mato Grosso. Isso foi de 2017. Então, nós podemos observar as diferentes paisagens rurais, né? Então, nós temos aqui 4 paisagens rurais que nós podemos estar vendo. Então, normalmente as paisagens rurais, elas são formadas por plantações, área de criação de animais, área de vegetação natural, né? Uma área com vegetação natural, e também alguns tipos de construções, moradia e construções. Então, nós podemos estar vendo estruturas, né, para silos, para estrutura com silos e armazéns. Isso a gente pode estar observando se a gente passar ali próximo à Copertinga, né, a sede da Copertinga, sempre que a gente passa ali, a gente vê esse tipo de armazéns, né, para poder armazenar a colheita, os grãos. Aqui está, no município onde vive, você já observou paisagem como as mostradas nesta página? Converse com seus colegas sobre isso. Então, vocês já observaram? Sim, algumas paisagens nós já vimos, sim, né? Em algumas dessas paisagens a gente consegue, já visualizamos, né? Então, também é uma pergunta para você, pergunta pessoal também, que seria de atividade oral. Aí nós temos a nossa atividade escrita, né? Que vocês têm agora essa atividade na apostila. Observe a imagem a seguir. Então, nós vamos observar a imagem, ela é o quê? Ela é uma atividade interdisciplinar com matemática, né? Que traz essa questão de localização, né? Aqui nós observamos o quê? Nós temos a linha 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos as linhas. Agora a gente tem a coluna A, a coluna B, a coluna C e a coluna D. Por que eu tô falando linha? Porque a linha a gente conta ela como na horizontal, tá vendo? Ó? Na horizontal, assim. E a coluna na vertical. Agora identifique e escreva o quadrante onde estão localizadas as seguintes cenas. Veja o exemplo. Então, vamos pegar aqui. Nós já temos um exemplo aqui, ó. Trator arando terra. Onde está o trator arando a terra? Vamos lá. Nós temos aqui na coluna, vamos subir aqui, coluna C, ó, linha 4, né? Então, contando 1, 2, 3, 4, linha 4, coluna C. Ó, 4C. Agora, pequena horta. Onde que está a pequena horta? Então, nós podemos ver aqui onde é 1D, tá vendo? 1D. Linha 1, coluna D, 1D. Gado pastando, agora vocês vão fazendo, né? Vocês vão observar e vão fazendo. Roupa no varal. Então, lago, onde fica o lago? Em qual linha e qual coluna fica o lago? Agora, vamos continuar nossa atividade. Você já observou como algumas características do clima, como a temperatura do ar, mais quente ou mais frio, a ausência ou a ocorrência de chuva, alteram a paisagem do lugar onde você mora? Você já observou a diferença de quando está muito quente ou quando tem muita chuva e quando não tem, e quando tem escassez de chuva? Como fica a paisagem? Você já observou algumas dessas características? Em uma folha de papel, desenhe alguma modificação que você já tenha percebido na paisagem do lugar onde você vive por causa da ação de uma característica do clima. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel, né, e você vai desenhar uma mudança. Você vai colocar uma transformação. Você pode desenhar
como era antes, e do outro lado dividir a folha e desenhar a modificação, como foi modificada através do clima, por uma mudança, por uma variação do clima. Você pode representar essa mudança em forma de desenho. E pode até também estar escrevendo. O que você vai fazer com essa folha? Você vai anexar essa folha nessa página da apostila, vai colocar dentro da apostila, vai colocar lá a atividade da página 35. Pronto, só coloca a atividade, página 35 e coloca dentro da apostila o desenho, tá bom? Então, para vocês vão ter oportunidade de estar representando. Como assim? Vai desenhar o quê? Você vai desenhar de um lado como era, né, a paisagem. Do outro lado, você vai desenhar a modificação, como foi transformada de acordo com a mudança. Pode ser mudança de temperatura, pode ter ficado muito quente, muito frio, pode ter, quando estava chovendo, como era o clima quando estava tendo ocorrência de chuva e quando não estava tendo chuva, quando está na época seca. Então, você pode fazer esse desenho e colorir, né, colorir para você poder a gente ver a diferença com cores, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Um beijo e até a próxima.